Olá a todos, estamos aqui em mais uma edição, da nossa Semana do Contador. Meu nome é Juliane Castro, certo? E aí nós estamos hoje com a professora Marta Chaves também. Eu estou muito grata por essa Semana do Contador e poder participar dela agora como instrutora. Antes participava como ouvinte, excelentes informações que a gente sempre recebe aqui nessa Semana do Computador, e em todas essas instruções, que a contabilidade está podendo ter nessa educação à distância. Eu sou Juliane, como havia dito, sou formada em contabilidade, especialista em contabilidade tributária, mestrado em contabilidade gerencial, sou professora, sou diretora, atuo na profissão contábil aí há mais de 7 anos, em escritório contábil com especialidade em escola e universidade, e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho das TICs, com a professora Marta, que é uma das especialidades do assunto, e também sobre o perfil do profissional contábil. Por favor, professora Marta, está com você agora. Olá, pessoal. Para mim é uma grande satisfação estar participando desse evento que já se consolidou como um dos maiores eventos de contabilidade que nós temos nacionalmente, e em especial essa edição de fazer parte do rol de grandes nomes, de notáveis nomes da contabilidade, e a satisfação de estar aqui dividindo esse momento com a professora Juliane, e agradecer aí ao Felipe Guerra pelo convite, a toda a organização, e nós teremos aqui um momento que eu acredito muito agradável, porque é sempre muito bom a gente obter mais conhecimentos, em termos de como melhorar, em termos de que ferramentas a gente poder estar utilizando dentro desse do perfil contábil. Então, a nossa expectativa é que esse momento que nós vamos seja o melhor possível e aproveitem aí ao máximo. Posso iniciar? Pode. Pronto. Bom, pessoal, o tema, a abordagem que nós vamos fazer aqui nesse momento, e é muito voltado para a área de tecnologia da informação e comunicação, e como essas tecnologias a gente pode utilizar dentro de nossa formação continuada enquanto profissionais da contabilidade. A professora Juliane falou aí que eu sou especialista nessa área. Eu acho assim que as tecnologias elas estão sempre tão à frente da gente que é um pouco difícil até a gente se achar especialista dentro dessa área, porque quando a gente domina um determinado assunto, domina uma determinada ferramenta, já tem outras tantas aí à nossa disposição, Para quem não me conhece, eu sou formada em Ciências Contábeis, especialização no Direito Tributário e no Direito Trabalhista e Previdenciário, mestre em Ciências Jurídicas, e aí eu enveredei para o caminho da educação, e hoje eu estou totalmente voltada para a educação, fiz mestrado em educação, doutoranda em educação, trabalho na área de gestão contábil, e eu comecei a trabalhar com contabilidade, Juliane, eu tinha 14 anos. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa evolução contábil, não só em termos de procedimentos contábeis, de normas contábeis, mas principalmente a evolução que o uso das ferramentas tecnológicas, e aí eu também não falo só da parte física, de hardware, mas da parte mesmo de software, de inteligência artificial, toda essa evolução. Eu tive a grata satisfação de ver ainda o SPED na forma dele ainda embrionária, e acompanhar tudo isso. Isso me faz me sentir uma profissional. Me desafia a conhecer mais, me desafia realmente a procurar sempre estar antenado, que tem de melhor aí, de inovação, mas principalmente estudar, me motiva muito a estudar e a aprender, Então, a gente falar um pouquinho de tecnologias na informação, na educação continuada do contabilista, a gente começa a fazer algumas análises.
quando eu fui fazer a pesquisa da minha tese, e ela foi voltada para o uso das tecnologias educacionais dentro, né, da didática do ensino, do processo de ensino e aprendizagem no curso de Ciências Contábeis, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa muito grande, algo em torno de 3.000 professores em todo o Brasil, e aí eu tive uma amostra muito significativa de mais de 500 professores respondendo os questionários, para que a gente pudesse entender, primeiro, como isso estava sendo abordado dentro do ensino superior, dentro da formação do aluno, em sala de aula, né, na formação do futuro profissional de contabilidade. Porque muitas vezes a gente vê uma certa resistência, Juliane, a gente poder estar utilizando essas ferramentas. Eu acho que porque o ser humano, ele entende assim, eu não nasci para ficar sozinho. E essa distância aqui, né, entre a gente, aí tem uma máquina, tem toda uma tecnologia que nos liga. Você, eu acho que está em Aracati, Juliane? Eu estou em Eusébio no momento. É importante até, O professora Marta, Eusébio, né? Eusébio, distante. É importante até, e aí pedindo para você contextualizar, o que são TICs, porque muitos contadores me abordaram no Instagram mesmo, perguntaram, você vai falar de TICs? TIC é o quê? É uma doença psicológica que o contador tem hoje? É um tique? É o quê? Tac, tic, tac. Então, é, É, então, vamos contextualizar o que são TICs, né? Tecnologia da Informação e é. Comunicação. Então, assim, é exatamente engraçado que hoje, quando a gente fala de TICs, dentro do educacional, a gente já consegue ter essa visão do que seriam, né? Que são as tecnologias da informação e comunicação. Não a tecnologia por tecnologia, a informação por informação e a comunicação por comunicação, mas sim o uso de todos os conceitos, de todas as ferramentas, tanto das tecnologias como da informação e da comunicação. Eu utilizar a tecnologia por utilizar, sem ter sem ter a ideia do tipo de informação que essa tecnologia vai trabalhar e como ela vai ser comunicada, ela fica muito solta na questão do espaço e do tempo. E muitas vezes até sem uma lógica, né? Quando você não cria essa conexão. Quando você utiliza essas tecnologias aliadas à informação e à comunicação, você sempre tem que esperar um retorno dela, é o que nós estamos fazendo aqui. A gente está utilizando aqui um aplicativo de gravação, uma ferramenta de gravação. Estamos eu e você em locais separados, abordando um assunto que vai ser visto por milhares e milhares de profissionais da contabilidade. Bom, pessoal, então, assim, como a gente já vem mencionando, as tecnologias da informação e comunicação, elas podem ser uma forte aliada do profissional contábil na sua formação continuada, para que ele se mantenha atualizado, para que ele possa realmente estar sempre a par das principais mudanças. A gente sabe que as mudanças são rápidas, são grandes, né? É muita informação, e a gente tem que tirar realmente um tempo para estar atualizado, para que a gente possa oferecer sempre um trabalho de qualidade. O que eu costumo dizer é que muitas vezes, professora Juliane e demais colegas, que muitas vezes a gente é resistente a alguma coisa, a uma novidade, a uma ferramenta, a um modelo, porque a gente não sabe o porquê e nem o para quê. A coisa é colocada de uma forma muito impositiva. Mas a possibilidade da gente estar utilizando tecnologias da informação e da comunicação na educação, ela já vem de muito tempo. Eu apresentando para vocês aí uma linha histórica de como isso foi desenvolvendo há muito tempo, né? Para vocês terem uma ideia, o surgimento do ensino à distância, ele aconteceu lá em 1728. Né? Foi em Boston, em que realmente os professores de taquigrafia começaram a fazer
algumas aulas utilizando já o método à distância, através de envio de apostilas. Quem não se lembra do Instituto Universal aqui no Brasil, que oferecia os mais diversos tipos de cursos técnicos, né? Através do envio realmente de revistas, de livros, através disso, né? Em 1833, o ensino por correspondência ele passou a ser uma realidade na Suécia. Em 1840, os princípios da taquigrafia à distância através dos cartões postais passou a ser disseminado na Inglaterra. Em 1856, Charles Trousseau fundaram o Instituto Trousseau de Lanchester, a primeira escola por correspondência destinada ao ensino em Berlim. Em 1852, a criação de uma divisão de ensino no Departamento de Extensão de Chicago. E no Brasil, em 1904, né? Em 1904, nós tivemos a primeira surgimento de um ensino à distância, onde um anúncio anunciava a profissionalização por correspondência para datilógrafos. Em 1922, né, em 2 anos, a União Soviética criou o sistema de ensino por correspondência, chegando a atender 350 mil usuários, já era um número enorme, quantitativo enorme de pessoas utilizando o modelo de ensino à distância. E no Brasil, em 1934, a Rádio Educacional, a Rádio Escola do Rio de Janeiro, ele fazia a transmissão de programas de rádio, e os estudantes tinham acesso a esses folhetos e esquemas para poder debaterem durante o horário. Em 1935, o Japão ele publicou o serviço da radiodifusão através de programas escolares por rádio, né, via rádio. Em 1932, o Instituto Monitor ele surgiu em São Paulo, e em 1941 foi a primeira universidade do ar, né, que ela durou 2 anos. Em 1947, a Faculdade de Letras de Ciências Humanas de Paris, na França, começou a fazer essa transmissão de aulas através da Rádio Sorbonne. Em 1947, surgiu uma nova modalidade, um novo modelo da Universidade do Ar, só que dessa vez ela toda gerenciada e pensada pelo SENAC e pelo SESC. Em 1951, nasceu a Universidade de Sul da África, para poder desenvolver cursos na modalidade à distância. Em 1956, a transmissão de programas educativos pela televisão em Chicago. E em 1959, em Natal, no Rio Grande do Norte, se criou algumas escolas radiofônicas, dando origem ao MEB, Movimento da Educação Básica. A Fundação em São Paulo, né, a Fundação em São Paulo, a Ocidental School, uma origem americana, ela começou realmente a fazer a transmissão de cursos no campo da eletrônica. Em 1967, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal criou suas atividades utilizando o método de ensino à distância, né, que é o EAD, como a gente chama. E de 1969 até 1990 surgiu a Universidade Aberta. Foram criados em vários países a Universidade Aberta, e ainda hoje a gente vê a Universidade Aberta aí oferecendo cursos, oferecendo a forma de se capacitar. O Projeto Minerva surgiu em 1970, com produção de textos e programas. Em 1974, na linha histórica, a TV Ceará começou a transmitir cursos da 5ª à 8ª série.
O telecurso da Fundação Roberto Marinho surgiu em 1976 e a Universidade de Brasília foi pioneira no uso de educação à distância no ensino superior em 1979. A Universidade Aberta de Brasília, ela abriu suas operações EAD em 1992, e aí veio a Lei de Diretrizes Básicas, a LDB, em 1996, normatizando, regulamentando o EAD como modalidade válida de ensino. É até bom, eu vou só fazer aqui, Juliane, uma pausa, para a gente refletir o seguinte: a gente vê hoje o curso de Ciências Contábeis sendo ofertado à distância e sendo ofertado presencial. E é bom que a gente ressalte, deixe sempre claro que para o MEC, e aí eu falo com a propriedade de avaliadora do MEC, só existe hoje duas modalidades de ensino regulamentadas. É a presencial e o EAD, ensino à distância. Ah, professora, porque assim, eu vejo muitas pessoas fazendo essa confusão. Mas e o semipresencial? O semipresencial, ele é considerado, categorizado perante a MEC como ensino à distância. Né? Ele é um ensino à distância. E aí, com a pandemia, surgiu a modalidade do ensino remoto. Né? Surgiu a modalidade do ensino remoto. Modalidade essa que ainda não, eu digo, ainda não está regulamentada, né? Ela ainda não está, mas é uma realidade, a tendência é que ela venha a ser regulamentada. Essa semana mesmo já surgiu aí a notícia de que o MEC já está trabalhando aí a autorização de uma universidade federal 100% digital, 100% digital, né? Uma federal 100% digital. E é bom que as pessoas entendam que a modalidade de ensino, ela não quer dizer que a formação daquele aluno, daquele profissional contábil, daquele futuro profissional contábil, e aí eu vou sair eu vou até estender mais a baladeira, como a gente costuma dizer, eu vou levar lá para os cursos de pós-graduação também, digitais. Hoje, atualmente, eu estou fazendo uma pós-graduação na área de educação digital, e é a minha terceira que eu faço, né? E para mim é maravilhoso, porque dia de domingo é o dia que eu estou mais sossegada, eu sento lá dia de domingo de manhã, assisto todas as minhas aulas, faço minhas atividades, mas isso não quer dizer que aquele aluno, aquele profissional que está fazendo a pós-graduação, ele vai ter mais qualidade ou menos qualidade, porque a modalidade ela seja EAD ou presencial. Eu acho que isso vai muito realmente do aluno, né, dele querer, dele buscar, e do modelo de ensino da instituição. Eu bato muito nessa tecla do modelo de ensino. Cada instituição, ela tem o seu modelo de ensino. Muitas vezes o aluno, ele não para um pouquinho, opa, peraí, deixa eu ver qual é o modelo de ensino dessa faculdade, dessa instituição, deixa eu ver esse modelo de ensino aqui desse curso de pós-graduação. Então, assim, o que vai diferenciar na realidade é isso, mas não o fato eu estar sentada numa cadeira presencialmente na frente do meu professor, onde eu estou fazendo isso de forma à distância, né? De maneira remota. Então, aqui com a LDB, com a normatização, com a normalização do ensino EAD, isso veio a ajudar muito. 2005, a universidade... Vou até acrescentar, professora, só lhe interrompendo um pouquinho, não, com a questão da modalidade, né? Eu também vivencio muito esse ambiente de universidade, de faculdade, de modalidade à distância, presencial, e aí a gente teve uma mudança meio forçada, né? Tanto faculdade como universidade, com a questão da pandemia, de nos adequarmos, né, a essa modalidade à distância e síncrona, né, que é quando o professor está aqui ao mesmo tempo que o aluno está lá. Nós tivemos de forma forçada a mudar isso aí, mas mantendo, né, a nossa qualidade de ensino, mantendo as nossas ferramentas contábeis
tendo que ser ensinadas à distância. Antigamente, vai lá, razonete no quadro, cálculo no quadro, demonstrativo PowerPoint, e aí que ferramentas esse professor ele trouxe para essa forma síncrona, né? Síncrono, e teve que se adaptar. E que ferramentas esse aluno teve que complementar a educação dele, né? Para também manter o seu nível, ser autodidático, que é uma das habilidades que a pessoa que se predispõe a estudar essa ciência a vida inteira, que a gente não para de estudar, né? Ela tem que fazer, que é ser autodidático. Como você disse, está fazendo uma pós, eu tô enveredando pela parte de Power BI, tecnologia, então é muito da autodidática do profissional. Então, tivemos sim, antes, né, da pandemia, a implementação dos 40%, né, que o MEC já permite na modalidade presencial, mas isso foi forçado mais ainda, e eu acredito que é um caminho sem volta. Essa questão... E assim, você vê que a própria parcela do híbrido, do EAD, né? Que o hibridismo é outra forma, outro modelo, outra ferramenta hoje utilizada dentro não só do ensino, mas também da área profissional, que caberia até um outro momento para a gente discutir sobre o hibridismo, né? Mas a gente vê assim, o híbrido, ele já existia desde a época que o MEC das disciplinas de um curso presencial elas fossem à distância e depois aumentaram para os 40%, né? Então, assim, mas por que o MEC fez isso? Mas, gente, você utilizar tecnologias no seu dia a dia, vamos parar para pensar. Imagina, eu vou dar aqui um exemplo, o meu telefone, ele pifou de segunda para terça. Eu só fui conseguir resolver o meu problema do telefone na terça-feira à tarde. Gente, eu estava assim, numa verdadeira abstinência mesmo, porque eu não estava conseguindo acessar o WhatsApp, as pessoas iam ligar para mim. Aí deu uma neura, né? Espera aí, calma. Gente, é uma coisa momentânea. Mas é porque a tecnologia ela já passou a fazer parte de nossa rotina e já passou a ser uma necessidade, assim como beber água, assim como dormir, assim como comer. Mas por quê? Por quê? Porque ela facilita a nossa vida. Então, se ela facilita a nossa vida, por que não ter essa visão também quando a gente está falando de ensino e quando a gente está falando de se profissionalizar? Quando você diz que a pandemia trouxe toda essa mudança, Ju, eu costumo dizer o seguinte, a mudança ela já estava aí. A mudança ela já estava vindo paulatinamente. Algumas pessoas viam, aceitavam, outras viam, não aceitavam, e outras nem viam e nem aceitavam. Aí, quando chegou assim, pá, caiu no colo, o susto foi grande, porque por essa linha do tempo que eu estou te mostrando, são séculos aqui, entendeu? Décadas. Em 2005, a gente já teve a nossa primeira universidade, foi criada a Universidade Aberta do Brasil, com a parceria com o MEC para ofertar os cursos de forma EAD no ensino superior. E aí, em 2009, veio a portaria em que ele passou a regulamentar a avaliação dos cursos do ensino superior através das comissões de avaliação. Em 2014, veio a primeira aula do curso de licenciatura em computação, gente, da Universidade Federal Rural do Semiárido. Como é que você imagina o curso de computação à distância? Como é que você imagina? Eu vou mais. Hoje a gente tem alguns cursos, por exemplo, porque eu gosto muito dessa área, e aí eu faço muitas palestras voltadas de tecnologias, não só para a área de gestão contábil, mas até faço para a área de saúde também. Hoje a gente já consegue fazer com que os alunos da área de saúde, enfermagem, fisioterapia, eles consigam ter aulas práticas com laboratórios digitais, realidade virtual aumentada. Então, tudo é possível dentro desse cenário, né? E aí, em 2018, Juliane, o EAD ele passou a se inserir dentro do meio corporativo. Até então, as empresas, aí a gente já começa a enveredar mesmo para a parte do perfil do profissional,
Você imagina que você tem tem um número de colaboradores na empresa, você tem lá 3.000, 4.000 colaboradores dentro de uma empresa, e você precisa capacitar esses professores, então eu tinha que parar toda uma produção, tinha o custo de montar as aulas presenciais, trazer professores de fora, palestrantes, capacitadores, para poder ajudar a capacitar meus colaboradores dentro do meio corporativo. E com o EAD hoje, as empresas elas fazem o seguinte, Juliane, elas chegam para mim e dizem assim, professora Marta, eu gostaria que a senhora montasse, eu vou dar um exemplo agora do que eu estou fazendo agora. Eu sou projetista também na área educacional, eu faço toda a parte de projeto educacional. Então, agora eu estou fazendo um projeto voltado para a indústria. Foi encomendado o quê? Olha, nós queremos montar aqui uma capacitação aonde tenha logística reversa, custos logísticos, indústria 5.0, métodos de fabricação sustentável. Aí, o que é que a gente faz? A gente monta uma trilha de conhecimento específica para poder fazer essa capacitação. E tudo à distância, tudo de forma, ou faz remota, ou faz 100% EAD, ou faz o híbrido, a professora Juliane faz os encontros ali marcados de uma determinada parcela do conteúdo, a outra parcela do conteúdo são vídeos gravados que a professora vai lá e dá. Ainda tem a parte prática, Juliane, que você coloca dentro de um projeto desse, que que o aluno vai ter que desenvolver um projeto, vai ter que fazer um estudo de caso, e todas as ferramentas que podem ser utilizadas dentro do meio corporativo. E aí isso acabou realmente também vindo para a gente. Se você olhar na página da Receita Federal, lá tem uma página só de cursos, a própria Receita ela já disponibiliza, a Cefin, a ESAF, a FENACON, todas elas já disponibilizam várias ferramentas para a gente, né? Então, o EAD ele trouxe vários benefícios, trouxe os conteúdos EAD, junto com o conteúdo presencial, os custos que as empresas passaram a ter, o investimento que as empresas passaram a fazer em capacitação foram mais otimizados, porque se eu tinha lá um orçamento onde eu poderia trazer ao longo do ano 4 capacitações para os meus colaboradores, com o EAD eu passei a trazer 10. Eu pude criar as universidades corporativas, gente, que coisa mais linda, que realidade. E uma universidade corporativa, Juliana, não é preciso eu ter 100, 200 funcionários, não. Com 10 funcionários, eu já posso montar um projeto de universidade corporativa, porque você vai montar o projeto e você vai poder capacitar os seus colaboradores utilizando as ferramentas, né? Porque envolve a questão de economia financeira e de tempo, a parte prática, e todos os objetos de aprendizagem, porque o que faz a diferença quando você monta um curso, quando você monta uma capacitação, uma formação, são os tipos de objeto de aprendizagem que você vai utilizar, né? Se você vai botar só aquele vídeo estático, não precisa, dá para você utilizar metodologias ativas, você utilizar ferramentas que vão realmente te favorecer isso. Então, o EAD ele veio justamente com essas possibilidades de eliminar essas barreiras, de se tornar, trazer ele a capacitação profissional. Na área contábil, trouxe uma diversidade enorme de oportunidades, principalmente, se você imaginar, Juliane, a harmonização contábil, ela teve que forçar a gente a estudar. Se eu faço hoje, eu tenho um cliente que ele está aqui, ele tem um negócio lá no Japão, e eu estou usando o mesmo idioma contábil com a harmonização, como é que eu vou me comunicar com esse cliente lá no Japão? Como é que eu vou entregar os relatórios para esse cliente? Como é que eu vou fazer reunião com esse cliente? Quem trabalha muito com contabilidade prospectiva sabe da importância que é você realmente utilizar essas ferramentas, utilizar o EAD e você está bem preparado.
Mas, assim, de todas as vantagens, né, do EAD na capacitação profissional, principalmente do contador, para mim, a principal é assim, o capital intelectual ele não vai sofrer com crises econômicas, né? E esse capital intelectual ele é o principal alicerce da nossa formação profissional, do nosso perfil profissional. Porque você hoje, mesmo com crise econômica, você pode dizer, eu não estou estudando porque a situação financeira está muito ruim. Poxa, nós duas estamos fazendo parte de um dos maiores eventos de contabilidade do Brasil. Gente, são inúmeros palestrantes, os temas, cada um mais relevante do que o outro. Quanto essas pessoas estão investindo, pagando para ter acesso a esses conteúdos, Ju? Nada, só estão investindo seu tempo, e esse tempo vai reverter em conhecimento que eles vão ter, né? Então, quando você me perguntou o que seria, né, que você disse, os seus colegas é algum tipo de doença na contabilidade, esse quadro aqui, ele mostra bem para você o que seriam as tecnologias mesmo adotadas dentro da capacitação profissional. Então, a TIC, a Tecnologia da Informação e Comunicação, o foco dela é trabalhar com colaboração e integração, utiliza redes pessoais de aprendizagem, né? E a gente, quando utiliza a TIC, a gente está aprendendo sobre a TIC. A tecnologia ela é pensada como uma ferramenta. Mas existem outras tecnologias também que eu botei aqui só para aguçar a curiosidade dos nossos colegas contadores, colegas professores, que além das TICs, existem outras tecnologias que nós podemos utilizar dentro da nossa capacitação profissional, que são as tecnologias de aprendizagem e conhecimento compartilhado, que foca na solução de problemas e compartilhamento de conhecimentos, são tratadas dentro de ambientes pessoais de aprendizagem, e a gente aprende com tecnologia. Existem as tecnologias de empoderamento e participação, que é a democratização e a participação na construção do conhecimento. Os ambientes que a gente trabalha são os ambientes pessoais de aprendizagem e participação, e as pessoas participam com tecnologia. E nós temos as TIPs, que são as tecnologias de investigação e publicação. As TIPs, elas são muito desenvolvidas na Espanha, e pesquisa na Espanha ela é tratada como investigação, daí a origem dessa sigla TIP do nome em si. E ela é muito voltada para a parte de pesquisa e publicação. Os ambientes trabalhados são os ambientes pessoais de pesquisa e publicação, e a gente pesquisa utilizando as tecnologias. Eu trouxe esse quadro porque quando eu vou montar uma trilha de conhecimento para um projeto específico, eu sempre monto em cima desse quadro. Eu vou ter dentro da minha trilha de conhecimento TICs, né? Vou ter TAC, TEP e TIP. Então, eu procuro utilizar esse quadro para poder facilitar. E a gente, sem querer, Juliane, a gente usa todo santo dia essas ferramentas. Todo santo dia a gente utiliza as TICs, todo santo dia a gente utiliza tecnologia de aprendizagem e conhecimento. Vou dar um exemplo. Tu tem um grupo de WhatsApp que tu tem vários colegas e que vocês trocam informações dentro desse grupo de WhatsApp? Isso é um TAC. Esse grupo de WhatsApp é uma tecnologia de aprendizagem, conhecimento e compartilhamento, porque dentro desse grupo se soluciona problemas e se compartilha a solução desses problemas, se compartilha os conhecimentos. Está vendo como a gente utiliza todo dia? Porque muitas vezes a gente não para, é tão assim automático que a gente não para olhar, né? E aí, dentro da educação, o que é que a gente tem para o profissional de contabilidade, né? Especificamente falando. Olha, gente, hoje a própria CVM Educ, ela tem o WhatsApp dela. Eu não sei se vocês estão... Ela tem vários grupos, eu sempre estou dentro de um grupo deles. Eles mandam constantemente algumas dicas, algumas gotas, né? De como eu costumo chamar, algumas gotinhas de conhecimento, eles mandam para a gente aí, para a gente dar, e também divulgam as agendas de curso.
A gente está falando aqui de congressos que são feitos dentro dos cenários tecnológicos, né? Os congressos, as palestras que são feitas anualmente. A gente agora está participando dessa semana. O próprio Congresso de Inteligência Fiscal e Contábil, né, que é o CONAFISCO, que é o CONAFiscal, e agora tem também as imersões fiscais que estão sendo feitas gratuitamente. A nossa semana aí do contador, gente, é 100% online, 100% gratuito. Então, não tem justificativa para dizer que você não consiga se apropriar. Aliás, eu vou usar um termo que eu gosto mais quando eu falo dessa forma, se empoderar de conhecimento para ser um profissional melhor, para entregar o teu serviço com mais qualidade, para poder mostrar para nossos usuários que realmente nós somos relevantes para o crescimento do negócio dele, né? A gente tem aí, olha, o que eu falei da Receita Federal, né? Dentro ele tem vários vídeos, inclusive quando eu dou aula, na hora lá eu acesso para os meus alunos, pessoal, vamos assistir aqui esse vídeo da Receita, até porque o aluno lá dentro da faculdade, ele já começa a ver que ele tem essas ferramentas e esses benefícios ao dispor dele, né? Nós temos os webinars. Gente, que coisa maravilha foi o surgimento do webinar. Eu adoro o webinar, porque é um bate-papo bem descontraído. Geralmente são pessoas que têm um conhecimento, que têm uma expertise absurda, que vão lá, que compartilham com a gente os conhecimentos deles. São verdadeiros mentores, Julia. Verdade, conversam onde acertaram, onde erraram, experiências de atuação, o que deu certo, então você já pega um caminho ali andado, né? É muito legal o webinar. Entendeu? Eu gosto demais do webinar, né? Porque ele realmente é o tempinho que você está ali, você tira, você tira um conhecimento, um aproveitamento para a tua carreira profissional absurda, porque não é só o conhecimento teórico, é o conhecimento teórico na prática, como foi, né, abordado e adotado por eles. A escola, né, de administração fazendária, a ESAF, gente, os cursos da ESAF são ótimos, eu gosto demais. Eu sempre, o que é que eu faço quando eu estou em sala de aula? Geralmente eu peço para que eles façam, né, assistam os vídeos, participem, e depois eles têm que fazer compartilhamento do que eles pegaram dentro desses conteúdos, né? Então, tem os cursos da ESAF. Temos aí, eu trouxe como exemplo, a Fortes Academy. A Fortes mesmo é uma empresa, pelo seu fundador, José Carlos, ser professor, ele sempre teve essa preocupação de poder disseminar o conhecimento de forma gratuita para os estudantes mesmo. E hoje eles não fazem mais isso só para os estudantes, eles fazem também para a gente, enquanto profissional. Tem cada vídeo lá voltado para a E-Social, voltado para o SPED, vídeos elucidativos, esclarecedores, e que estão lá à nossa disposição também, né? Estão totalmente lá à nossa disposição. E aí vem o conhecimento mais acadêmico, mais rebuscado, que eu costumo dizer, né? Quem é educador sabe realmente que isso aqui é o que enche nossos olhos, né? Eu estava essa semana conversando com um professor, o senhor não tem ideia como meu coração pula, como eu fico feliz quando eu tenho um artigo aprovado, porque é bom demais, é bom demais, assim, a satisfação de saber que o que você pesquisou, o que você escreveu, outras pessoas vão ler também, de alguma forma você vai estar ajudando as outras pessoas, né? Então, a gente tem uma revista voltada para a área de pesquisa, que é do Conselho Federal. Sempre que sai a edição nova, eu recebo e-mail, eu me cadastrei, eu sou cadastrada lá, eu recebo as revistas, e não são, por incrível que pareça, Ju, os artigos que são publicados na nossa revista, né, na REPEC, e na própria revista da Abracicom, da FENACOM, do Conselho,
não são aqueles artigos cheios de filosofias e teorias. Ele traz, porque dentro de um artigo acadêmico, você sabe que tem que ter lá toda a fundamentação teórica que é feita em cima, né, todo o marco teórico que é feito em cima dos estudos, das teorias de nossos cientistas. Mas eles sempre trazem levantamentos qualitativos ou quantitativos e traz os resultados, a análise desses resultados. Às vezes é uma situação que a gente está vivenciando e esse artigo ele já acaba realmente ajudando a gente, né? O Sebrae hoje tem vários, eu mesma já fiz, e sempre que tem algum mais interessante eu faço. Vários cursos gratuitos, que você tem acesso gratuito a eles, e voltados para a área de gestão, realmente. A nossa Fundação Brasileira de Contabilidade, ela também lá tem vários cursos, são cursos mais na área de extensão, são cursos mais demorados, né? São mais completos esses cursos, mas eles são de super qualidade. Eu só trouxe para essa apresentação o que eu conheço, Juliana. Eu não iria aqui colocar o que eu já, além de conhecer, já testei. Já testou e aprovou, pronto. Ficam excelentes dicas aí da professora Marta. Eu já laboratoriei aqui alguns, né, desses cursos realmente. E aqui a gente tem algumas ferramentas que são internacionais, né, que eu também já fiz cursos na Miríada, na Veduca, Coursera, YouTube Edu, Udemy, já fiz cursos em todas essas plataformas. A Udemy é excelente, traz a parte tecnológica muito bom também. Muito boa. O meu curso de Power BI, que você falou aí, eu fiz pela Miríada, pela Universidade da Catalunha, eu fiz por eles. Foi até um curso em espanhol, foi legal, mas super tranquilo fazer. Já fiz, acho que uns 4 cursos pela Miríada. Veduca, eu já fiz em cursos da USP, de Harvard, Coursera também. Então, assim, estão lá, a gente entra, a gente consegue escolher, a gente consegue fazer. E eu vou dizer uma coisa, assim, professor, o que é que leva uma plataforma dessa a oferecer cursos de graça? O que leva uma plataforma a oferecer cursos de graça são educadores que têm a satisfação de compartilhar conhecimento e se juntam para poder oferecer dentro de uma plataforma. É lógico que eles têm todo um marketplace por trás disso tudo, mas é como você... existe uma... Eu não sou de fazer propaganda e nem ganho para isso, mas existe uma editora que eu já publiquei muito capítulo de artigos nessa editora. E eu pago a taxa de publicação. Meus colegas, quando a gente vai publicar algum capítulo de artigo, a gente paga a taxa de publicação. Mas por que eu gosto de publicar com ela? Porque ela não vende os livros. Os livros são todos disponibilizados gratuitamente para quem quiser baixar os livros. E são livros ótimos na área de gestão. E são livros ótimos, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto realmente de estar fazendo. E aí as plataformas, que hoje a gente não vive mais sem elas, nem para a gente aprender, nem para a gente transmitir, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, eu e você, Ju, e nem para a gente trabalhar. Hoje, se a gente quer fazer uma reunião com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, a gente vai utilizar alguma plataforma de transmissão dessa. Zoom, né? Teams, Meet, Hangout. Então, assim, são as plataformas que nos ajudam, os aplicativos que nos ajudam realmente a fazer desse remoto, a fazer que essa distância, eu aqui em Sobral e você lá no Eusébio, a gente possa estar se juntando para conversar e levar essas informações todas para os profissionais de contabilidade, para os estudantes de contabilidade, né? Para os nossos colegas educadores. É um tema que sempre me encanta muito pela amplitude com que a gente pode trabalhar de pessoas dentro desse tema. E aí eu vou deixar, assim,
uma mensagem aqui para vocês, né? É um provérbio chinês que ele diz: quando o olho não está bloqueado, o resultado é a visão. Quando a mente não está bloqueada, o resultado é a sabedoria. E quando o espírito não está bloqueado, o resultado é o amor. Eu gosto muito desse provérbio. Por quê? Porque a análise que eu, Marta, faço dele é que a gente sempre tem que estar com o olho aberto, né? Com a mente aberta, né? Com o espírito aberto, para que a gente possa para que possamos ser pessoas melhores, né, em tudo que a gente faz, não só na vida profissional, mas também na vida acadêmica. Então, assim, eu falei muito, Juliane, agora eu quero que você fale um pouquinho também. Agora eu vou encaixar. Porque Perfeito, deixar, amei, eu estava assistindo a aula aqui. Se deixar, Juliane, eu vou. Também sou do mesmo jeito. Mas vamos nessa, né? De todo esse contexto de tecnologia da informação e comunicação, essa necessidade, né, que nós temos agora de nos comunicarmos à distância, de estarmos em plataformas digitais, os empregos, recentemente, vocês viram aí que a própria Boticário, né, lançou vagas à distância, então, você estiver aqui ou no exterior, você consegue preencher essas vagas e trabalhar exclusivamente remoto. Então, reuniões são feitas remoto, hoje em grandes empresas, trabalhos remotos. Então, se eximir dessa tecnologia, e aí, como eu vejo muito, até não na nossa área, eu não vi ainda, mas tive a experiência de até alguns advogados dizerem: não quero minha audiência, eu não quero a distância. Poxa, aí o juiz vai falar o quê? Diz, não, pois então espera voltar. Quando voltar? Quando é que esse mundo ele vai retroagir para o que éramos antes? Nunca. Então, nossas audiências são à distância mesmo, nossas reuniões, os nossos recrutamentos, os nossos treinamentos e o modo cultural ou qualquer outra variável que esteja interferindo entre o profissional que eu sou e o profissional potencial que eu posso ser, ele está nisso aí que a professora Marta falou, né? Nessas possibilidades e nessas inúmeras informações que eu tenho à distância, que eu posso estudar à distância. Então, desconstruam, desbloqueiem, desçam os seus escudos para esse tipo de tecnologia e esse tipo de avanço, principalmente vocês, contadores, isso é um apelo, porque se eu evoluo, se a professora Marta evolui, nós distribuímos esse tipo de conhecimento aqui na Semana do Contador, é porque nós queremos não que um só caminhe, mas que uma profissão toda evolua, porque vocês levantam todo o conceito de sermos contadores, tá? E nós, principalmente como profissionais da informação, nós temos que ter isso aí dominado. E aí, eu trouxe uma parte que eu até falei muito com o professor Felipe uma vez numa live, mas aí achamos bacana trazer de novo agora para ficar gravado aqui na Semana do Contador, que são os nossos soft skills, né? As nossas habilidades para lidar com esse mundo tecnológico. Vamos não trazer todas que nós falamos lá na live, acho que ainda está lá no Instagram do professor Felipe, mas trazer alguns de forma bem breve, uns 15 minutinhos aí, que eu também falo demais. Segura aí, professora Marta. Não, então, de forma bem breve, vamos falar de algumas habilidades, né, que buscamos aí nesse profissional contábil. Uma delas, né, por sermos ciência da informação, é a capacidade de buscar soluções, a nossa iniciativa. Vocês já se avaliaram como profissionais, se vocês têm iniciativa, se você tem aquele gás de vou resolver esse problema. Ou então, até nem resolver, se vou avançar e antes do problema aparecer aqui para mim, eu vou procurar soluções de esse tipo de problema nem aparecer na minha empresa. Então, uma das habilidades é a iniciativa. E, para isso, vocês têm muitas fontes de informação que a professora Marta passou aí para usar nesse ambiente de trabalho de vocês. Outra é a liderança e o trabalho em equipe, que vai ser falado em uma das lives aqui da Semana do Contador, por umas duas professoras que elas vão falar sobre liderança e trabalho em equipe. Vai ser interessantíssimo, então não vou nem me adentrar nessa parte. Mas nós precisamos, sim, ser profissionais
capazes de trabalhar em equipe e de liderar essas equipes, tá? Até porque a ciência contábil, pelo know-how e pela quantidade de conhecimento, naturalmente, dentro das empresas, vocês tomam cargos de liderança, tá? E aí, por tomarem cargo de liderança, vocês têm que saber lidar com isso. Como é que eu vou ter empatia com o outro, né? Como é que eu vou conhecer a minha equipe, conhecer as limitações, e isso aí elas vão detalhar direitinho. Então, essa liderança também é importantíssima para vocês. Criatividade também, vocês precisam ser criativos. E aí eu estou falando todas as habilidades, mas eu não estou falando as habilidades para vocês escolherem uma, tá? Se eu não vou escolher aqui, você só saber trabalhar em equipe, tá bom, tá bacana e tal, vou pesquisar e estudar sobre isso. Não, é para a gente tentar, na medida do possível, né, somar e sermos profissionais completos. E aí a criatividade também perpassa por isso, que a nossa... O ser humano, ele enjoa muito rápido, né, das coisas. A gente está o tempo todo tentando inovar. É tanto que nossos instrumentos, né, professora Marta, estou passando pelas avaliações agora de forma remota, nossas avaliações de autorização e reconhecimento de cursos também nas faculdades e universidades estão sendo à distância. Ou seja, eu jamais, como educadora, imaginei que um profissional do outro lado do mundo, que vem do Sul, São Paulo, ou de onde for, ele ia estar avaliando a faculdade ou a universidade, dizendo, mostra aí agora isso. E aí a gente com a câmera, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E ele avaliando o nível do nosso curso, avaliando instrumento. Ou seja, e avançando por isso aí, mas voltando, né? Essa criatividade da gente sempre está tentando mudar alguma coisa, sempre está tentando inovar no nosso ambiente. O que é que, dentro do ambiente de vocês, de forma ilustrativa, didática, lúdica, vocês podem mudar, respeitando, lógico, as nossas capacidades, para que o seu cliente ou a pessoa que você se comunica, ela consiga entender, ela consiga captar, e aquilo fique bacana de vocês interagirem juntos, certo? Então, isso é a nossa capacidade de inovar, a nossa capacidade de criar os nossos ambientes e trazer soluções diferentes, diferenciadas, né? E a gente, dentro dos nossos instrumentos, como eu estava falando, dos instrumentos também da contabilidade, a gente sempre tem que mostrar uma pauta chamada inovação. O que é que vocês têm de inovação dentro da educação? Quando pergunta essa palavra para mim, eu gelo toda, nesse, meu Deus, o que é inovador para mim pode não ser inovador para você, mas dentro do teu contexto, por mais que tenha chegado a tecnologia, o que é que tu pode trazer para dentro da tua empresa contábil que é inovadora, certo? Então, pensem nisso como profissionais, como uma habilidade profissional também. O autodesenvolvimento, que é a nossa capacidade de aprender a aprender. Isso aí, a professora Marta falou muito sobre as tecnologias da informação e comunicação, que são as nossas realidades. Hoje o professor, ele é um facilitador, ele vai mostrar o caminho e iluminar, né? É por ali, porém, quem vai fazer todo esse percurso são vocês, que são os responsáveis. Vocês são os responsáveis por esta evolução de capacidade de aprender a aprender. Tá? Seja à distância, seja em pequenas interações pessoais, eu sempre tenho que ter a capacidade de, opa, esse assunto eu quero ir mais além. De que forma eu posso ir? Google, pergunta, pesquisa, plataformas, que plataformas de educação eu tenho à distância, quais são gratuitas, onde é que eu posso arrumar certificado de que eu cada vez galgue andares maiores e mais altos sobre esse assunto em específico ou sobre outros assuntos contábeis. Então, essa capacidade quase insaciável, né? O computador tem que ter por aprender a aprender, vocês não se deem por satisfeitos nunca, tá? Sempre tentem aprender mais e mais e mais, que isso vai se tornar gostoso ao longo da vida de vocês, vai se tornar menos chato. Pelo menos eu gosto muito de aprender coisa nova. E aí eu espero que vocês desenvolvam essa habilidade de aprender a aprender, esse autodesenvolvimento, tá? Outra é a nossa multifuncionalidade. Nós temos que ser multifuncionais. Eu nem preciso falar muito, né, professora Marta? Nós já chamamos extremamente multifuncionais. O contador, ele já tem, por natureza, quando ele vai começar a trabalhar ali, ele já vai na multifuncionalidade, mas é uma habilidade também importante, essa multifuncionalidade, essa agilidade, essa flexibilidade do profissional. Outra é o nosso gerenciamento de riscos. E aí, quando eu vou falar de gerenciamento de riscos,
Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do contador saber de negócios, sobre o contador saber de economia. Ele não consegue gerenciar riscos se ele não souber dessa parte econômica e de negócio e política. Por que não? Política, economia, negócios são complementações educacionais que todo contador tem que ter para análise de cenários. Um dos escritores mais como é que diz, considerados, né, na contabilidade, que é o Eudícibus, que ele fala que contador tem que se manter atualizado economicamente e politicamente, certo? Então, nós temos que ter essa habilidade de nos mantermos atualizados, porque a economia alimenta a contabilidade alimenta a economia, e aí nós vamos em uma cadeia que se retroalimenta o tempo inteiro, tá? Outra é a nossa habilidade com pessoas, e aí eu vou falar habilidade com pessoas e o conhecimento de línguas também, que foi o que a professora Marta falou já quase no final da fala dela. Eu ter habilidade com pessoas é eu conseguir lidar com o meu cliente que não vai saber de termos técnicos, ao meu cliente que ele já é um advogado e ele vai saber de todos os meus termos técnicos e ainda vai querer explicação aprofundada. Então, eu ter que ir de um extremo ao outro, né, é uma empatia que eu tenho, de não falar uma linguagem muito rebuscada, poxa, o cliente não vai entender nada, né? E eu consegui falar numa linguagem mais direta, mais rebuscada, mas suprindo sempre a necessidade do meu cliente, sem muito, né, aquele envaidecido e tudo, mas ter a habilidade de conseguir sensibilizar ele para estar aplicando a minha contabilidade de ponta a ponta, para estar vendendo, para estar fazendo o meu marketing e para mostrar a esse cliente o que ele realmente precisa, certo? Muitos dos nossos clientes, professora Marta, eles não sabem nem o que querem ainda. Quando abrem empresa, eles não têm noção. Quem são os profissionais são vocês. Quem vai mostrar, quem vai vender, quem vai ter toda essa parte de marketing, são vocês. Então, essa habilidade de venda, de marketing, de empatia, de se colocar no lugar do outro, ela é extremamente importante para todo contador. E o conhecimento de língua... Juliane, me permite só fazer uma parte aí, complementando essa questão que você falou, de saber o que é que nossos clientes precisam e da gente realmente ter essa questão da empatia e entregar o que ele precisa. É uma situação seguinte, você já imaginou, você tem como cliente uma pessoa que trabalha com cassinicultura, trabalha com fazenda de camarão, que é comum aqui no Ceará, né? Você trabalha com fazenda de camarão, produtor de coco. O cara tem lá uns terrenos, é produtor de coco e tudo, e fez dinheiro com isso, fez riqueza, fez patrimônio com isso, mas ele não estudou. Ele não estudou. Não adianta você entregar para ele um balanço, para ele, um balancete, e entregar para ele um baita de um relatório, uma planilha de Excel, com análise vertical, análise oriental, índice de liquidez corrente, índice de liquidez praça, ele não vai entender nada. Agora, entrega para ele tudo isso em forma de gráfico. Transforma toda essa informação em uma foto, em um desenho, que são os gráficos. Ele vai conseguir entender lá nos gráficos, seja coluna, seja pizza, seja de que forma for, ele vai conseguir entender o negócio dele. Porque ele pode não saber entender, ler os números, mas ele consegue enxergar como os números estão se comportando dentro desse desenho. É o que eu sempre procuro mostrar para os meus colegas contadores e para os meus alunos isso. Não é o fato da gente ter um conhecimento, ter uma preparação, ter um capital intelectual mais desenvolvido, tecnicamente mais correto, que me obriga realmente a entregar para o meu cliente um material que ele não vai entender. Onde está a minha empatia? Né? Então, assim, só complementando isso aí que você falou, que são coisas que realmente eu já vi acontecer. Puxa, esse cara não entende nada, eu entrego para ele uma DRE, ele não sabe nem o que é. Ele não sabe, nem ele é obrigado a saber. Não, o profissional é a gente, né? E, professora, eu já vi clientes
que não mudam de contador. Olha como é a seriedade de você se colocar no lugar do seu cliente e entender que tipo de linguagem ele entende. Essa empatia. Tem cliente que não muda de contador porque ele fala simplesmente assim, não, mas o fulano, ele sabe me explicar direito. É melhor eu ficar com o fulano, Eu já porque ouvi muito isso. eu consigo entender o que ele fala. Então, você oferece 5 serviços novos dentro do mesmo preço, do mesmo formato, com uma contabilidade top, maravilhosa, linda, mas ele quer o fulano, porque o fulano, ele consegue falar contigo. Ou seja, vocês estão sabendo falar com o cliente de vocês? O cliente não quer isso, mas vocês explicaram do jeitinho que ele consiga entender o que eles precisam, e às vezes vão além de gráficos ou números, entreguem soluções. Entreguem soluções, sentem com o cliente, você já que toda essa parte tecnológica, ela nos permite sentar com o nosso cliente, né? Na medida do possível, eu sei que vocês estão bastante ocupados aí, mas nos permitem falar com o nosso cliente em reuniões virtuais. Olha, fulano, tem que tirar mais o estoque disso, isso aqui deu muito certo, que a gente pôde ver, então vamos trocar esse produto por esse, sugestão minha, tenta um mês, vamos tentar isso aqui também. Poxa, quando ele vê que deu certo no trimestre ali, opa, vamos incluir o contador nas nossas discussões de tomadas de decisão? Esse é o nosso contador, né? Então, esse é o nosso diferencial, realmente. E o conhecimento de língua, né? Eles precisam nem dizer que ele destrava negócios, possibilidades de negócios. Eu conheço muitas empresas contábeis que estão fazendo contabilidade de fora, estão fazendo operacional de fora, né? Porque os contadores de fora estão fazendo o chamado BPO, né? Então, eles estão terceirizando a contabilidade, e esses contadores estão fazendo a contabilidade de fora para que eles se ocupem numa consultoria. Então, isso aí é futuro. Eu vi muitas palestras visualizando isso aí como futuro, né? Então, isso destrava negócios, baixa as fronteiras, principalmente porque nós estamos nessa equiparação, né, internacional. Então, vai se tornar uma obrigatoriedade para nós contadores falarmos, né, o inglês, né, a língua universal. Outra é a informática e tecnologia, e aí nós falamos de Power BI, ciências de dados. Eu vou falar alguns nomes aqui, e aí vocês se critiquem. Digo assim, sei o que é, não sei o que é, sei o que é. Vamos lá, Power BI, ciências de dados, blockchain, inteligência artificial, Big Data. O que mais, professora Marta, que nós temos no mundo aí tecnológico? Hoje assim, todas essas funcionalidades das tecnologias juntas, elas favorecem os relatórios integrados, né? O professor Hernandes Pérez Júnior, ele é o concurso nessa questão de relatórios integrados. E são esses relatórios integrados que hoje a gente consegue entregar, que a gente está fazendo. Tem essa área da contabilidade prospectiva e tem a área eu digo assim, um consórcio contábil, que é quando uma empresa que está lá fora, a empresa ela está lá no Texas, e aí ela tem um cliente lá do Texas que é um investidor aqui, ele precisa da empresa aqui, então ele faz esse consórcio. Isso tudo só é possível se realmente a gente tiver um conhecimento de como funciona toda essa ciência de dados. Nós não vamos ser especialistas, nós não vamos operacionalizar, mas a gente tem que saber como se comporta, tem que saber como funciona realmente, porque tudo isso hoje só é possível com os sistemas contábeis que estão na web. Você tem o seu servidor na web que você vai poder trabalhar, dar acesso ao teu cliente a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer lugar. Há pouco tempo, a gente eu tenho um projeto que é a mentoria iniciando a minha empresa contábil, que é realmente para as pessoas que estão começando sua empresa contábil. E no último encontro, a gente falou muito dessa questão dos sistemas integrados, de ter um servidor na web, de você otimizar seus custos, de você realmente saber no que você vai investir. E toda essa questão voltada para a tecnologia, Ju, ela não ela é uma realidade que está no nosso dia a dia. Com certeza. E nós temos que entender de negócios. É nossa obrigação entender de negócios. É nossa obrigação. E vamos lá, eu entender de negócio, eu tenho que entender do que os negócios estão usando hoje. E toda essa
ciência, tecnologia da informação, ela usa, por exemplo, vou dar um exemplo básico, ela é dos nossos clientes. Isso, daí tu tira criatividades e ideias brilhantes ali para tu assessorar o teu cliente. Antecipar consumo, né? Porque a tecnologia da informação, como a professora Marta dizendo, é um campo que é usado na nuvem, então acumula uma gigante de dados e informações, e aí eu tenho essa informação que só vai ser informação se eu não souber usá-la, se eu não tiver a capacidade de utilizá-la, ter ideia criativa, conversar com o meu cliente de igual para igual, né? E se eu não tiver o mínimo conhecimento sobre tudo isso aí, fica mais complicado. Então, pesquisem. De repente, vocês gostam, né? Complementem a formação de vocês. A gente não pode ser, vou usar até uma expressão antiga para ver, a gente só pode ser bitolado, né? Só aquilo ali. só ter aquilo ali. Né? Então, não dá para ser assim. Vocês também têm que ter uma habilidade muito legal, que é a resistência emocional. Eu tenho um amigo que ele fala muito, um CNPJ não vale um AVC, né? Então, então vocês têm que ter essa resistência emocional. Tem coisas que a gente não vai conseguir e tá tudo bem. Tem coisas que a gente vai conseguir e tá tudo bem. Sempre vai estar tudo bem. À medida que vocês forem evoluindo, vai doer, e vão ter coisas que não vão dar certo, vocês vão ter que se levantar, certo? Vão ter coisas que vocês vão estudar e no primeiro momento vocês não vão entender, tá? No segundo momento também não, mas a importância é resistência emocional para não desistir, porque a contabilidade, eu particularmente sou apaixonada, e quanto mais resistência emocional, resiliência você tem, você conseguir entender ela, você se apaixona realmente. Vocês viram os gurus do negócio, né? Ju, eu fiquei muito cativada, muito emocionada. Uns 2 anos atrás, 2 alunas me procuraram para fazer o TCC delas na área de estresse ocupacional. Uma abordou o estresse ocupacional no setor fiscal e a outra abordou o estresse ocupacional no setor de auditoria. Gente, esses artigos ficaram assim perfeitos, porque elas entrevistaram as pessoas dos setores, a gente pôde levantar os fatores que mais levavam os contadores a terem estresse ocupacional, que trabalhavam na área de fiscal e depois na área de auditoria, entendeu? Então, assim, para mim foi muito... Porque o que você trouxe aí, a saúde mental da gente, ela tem que estar em primeiro lugar. Sim. A gente só tem nossa saúde biológica ali direitinha, bonitinha, se essa balança aqui tiver ok, saúde mental, saúde biológica. Porque se a saúde mental ela baixar, ela vai baixar tudo. E você acaba realmente não dando o melhor de si, né? E adoecendo. A história do CNPJ que não vale um AVC, aí você acaba adoecendo, né? Pois é verdade. Então, pessoal, nessa pegada aí que a professora Marta está falando, a gente tem que realmente cuidar da gente, né? Cuidar da gente, cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso tempo, que o mesmo tempo que eu tenho de 24 horas, a Marta tem de 24 horas e outros profissionais têm de 24 horas. Em 8 delas eu durmo, não sei vocês, mas eu durmo, gosto muito de dormir. Então, a gente durmo 5. Olha, tem que cuidar dessa parte. Então, não escolham uma dessas habilidades, não escolham só uma dessas plataformas de TICs ou uma dessas tecnologias de informação e comunicação. Tentem agregar todas elas no seu tempo, conhecer todas elas, tá? E eu deixo o meu recado desse jeito, nesse formato. Cuidem do tempo de vocês, do intelecto de vocês, que vocês são fantásticos. Já escolheram uma ciência que ela é top, certo? Que ela é fantástica por si só, pela constituição do que ela é atual, né? Uma ciência da informação, uma contabilidade é uma ciência da informação, ela lida com isso. Então, só por escolherem essa ciência, já tem um avanço aí de vantagem. E agora é só
agora o ponto está com vocês. Então, evoluam tudo isso aí. Aproveitem a Semana do Contador, aproveitem tudo isso aqui que esses profissionais feras estão passando para vocês. E tenham um excelente final de ano, viu? Professora Marta, os encerramentos, pessoal, foi um prazer. Assim, eu deixo aí, faço das palavras da Ju as minhas palavras. Cuidem-se de vocês. Acima de tudo, nós temos que ser felizes. E não é ser feliz só no sentido figurado. Não é aquela pessoa que amanhece o dia com um sorriso, não. É ser feliz aqui no coração, ser feliz enquanto profissionais realizados. Eu sou uma apaixonada pela contabilidade, é minha profissão de sangue, que eu costumo dizer, né? E hoje eu sou educadora e eu procuro fazer com que realmente eu possa contribuir, possa estar aprendendo cada vez mais nessa formação. E aproveitem essas oportunidades. Gente, essa Semana do Contador, ela é uma oportunidade realmente de vocês melhorarem, não só como vários, vão ter aí vários assuntos, não só na área profissional, mas na área pessoal, porque as duas elas andam ali. Lembrem-se da balança, né? Saúde mental, a nossa saúde biológica, a mesma coisa, os dois. Então, assim, agradecer mais uma vez o convite, né, de toda a organização desse evento, a minha satisfação, né, de dividir esse momento com a professora Juliane, que ela é muito lindinha, muito fofa, muito querida. Prazer Um grande prazer. Deixar aqui um beijo muito grande para os meus docinhos, ex-docinhos, meus alunos, todos eles eu chamo de meus docinhos, e que realmente vocês façam a diferença. Sejam contadores pensadores, antes de mais nada, viu? Um grande abraço e obrigada. Ju, um grande abraço, tudo de bom. Obrigada, Marta. Um abraço, um beijo, viu? Obrigadão.